Vamos tratar agora de violência. Violência doméstica. Os casos dispararam desde o início da pandemia. E nos condomínios, principalmente os de prédios, é comum que os vizinhos ouçam, ou escutem, quando a violência ela acaba acontecendo. É por isso que o Senado está discutindo uma lei que obriga moradores e síndicos a fazer a denúncia. O que muita gente não sabe é que aqui no Paraná, uma lei parecida já está valendo. Em briga de marido e mulher, se deve sim meter a colher. Infelizmente, sou a pessoa que sou obrigado a meter a colher. O Edson está falando da Lei Estadual número 20.145, sancionada em março de 2020. Ela trata da responsabilidade dos síndicos em denunciar a violência doméstica às autoridades. Mas, apesar de recente, pode ser substituída por uma lei federal, já que o assunto também está em discussão no Senado. Aqui, o síndico deve denunciar a violência doméstica em até 24 horas para as autoridades competentes. Caso ele não faça isso, o condomínio pode ser multado e advertido. Nos casos, se a pessoa tem medida protetiva, é bom que ela informe ao síndico dessa medida. O síndico deve guardar esse caso como sigiloso, ele não pode espalhar para os outros condôminos, mas ele já pode orientar quem vai entrar ou não dentro do condomínio. Com o aumento do tempo de convivência na pandemia, os casos de violência doméstica dispararam no Brasil. São 40% mais denúncias ao Disque 180. No Paraná, o aumento de casos registrados foi de 8,5% no primeiro trimestre do ano. Nesse condomínio que fica em Curitiba, são 100 apartamentos. Aqui, em 2018, aconteceu um caso grave de violência doméstica. A lei ainda não existia, mas os moradores decidiram agir. Desde então, quando o morador de um bloco ouve ou presencia uma situação de violência doméstica, ele imediatamente leva o caso até a síndica, que toma as medidas cabíveis. Sempre tivemos esse cuidado e aqui a gente não dá espaço para esse tipo de coisa. O pessoal do bloco denuncia e a gente verifica e vai atrás. Para isso, ela conta com muitos olhos espalhados pelo condomínio, como os do seu Antônio, que mora aqui há 16 anos. O dever de todo cidadão o idoso, inclusive já está no estatuto da lei, a criança, o adolescente, o idoso tem que ser, a gente tem que, não podemos ser conivente com um desses três que esteja sofrendo, algum tipo de situação, a gente se calar, e eu jamais vou me calar porque eu não sou covarde, Para conscientizar síndicos e moradores, a Assessoria de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres lançou em Curitiba uma cartilha para uso nos condomínios. Informa como pode ser feito o boletim de ocorrência, que hoje pode ser feito de modo online, e tem os números da Polícia Militar, da Guarda Municipal, especialmente aqui em Curitiba, nós temos a guarda da Maria da Penha, É uma patrulha Maria da Penha específica para atender esses casos pelo número 153, e também nós temos o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Se o síndico não tiver os apoiadores como moradores e empresa de segurança, realmente fica ruim. Mas, graças a Deus, por enquanto, a gente está conseguindo manter ainda. Pois é, eu recebo aqui a nossa colunista, a doutora Márcia Marcondes, que vai ajudar a gente, vai aprofundar esse assunto um pouco mais de violência. Doutora, é uma situação complicada, Porque às vezes a pessoa está ouvindo e fica na dúvida, o que eu faço? Bem, a gente, primeiramente, boa tarde, nós temos alguns meios pelo qual a gente pode fazer essa denúncia. Pela Guarda Municipal 153, prioritariamente as mulheres que já têm medida protetiva, pelo 190, que é a Polícia Militar, de forma imediata, e se houver uma situação mais crônica em que e não se deseja também que seja revelada, a pessoa seja anônima, pode-se fazer pelo 180. Que todas essas chegarão até a delegacia de polícia que fará. E hoje, inclusive, é possível que se oriente essa mulher a que ela faça esse boletim de ocorrência de forma eletrônica. Se ela não se sente à vontade, até por causa da pandemia, de sair de casa, ela pode fazer na delegacia eletrônica. Agora, a violência doméstica, doutora, pode ser também a violência, às vezes, contra uma criança, um filho, uma outra pessoa? Na verdade, qualquer tipo de situação que ocorra envolvendo algum tipo de crime, a gente tem um dever moral, antes de tudo, de fazer essa denúncia, fazer essa intervenção. O ano passado eu estava na CODEM, Coordenadoria das Delegacias da Mulher, e esse projeto de lei aqui passou por mim. E no primeiro momento eu fiquei muito assustada, disse assim, puxa vida, mas a gente precisa obrigar as pessoas a serem solidárias
para que isso funcione, porque se você está em casa e está vendo a casa do seu vizinho sendo roubado, você vai ligar para a polícia. Ninguém precisou dizer isso para você. Mas nesse caso, como a gente tem um certo pudor quando se trata de violência doméstica, violência em casa, seja contra a mulher, contra os filhos, até contra um homem, né? A gente tem um certo pudor de se mexer, foi necessário que houvesse uma legislação específica, né? Às vezes até irmãos, né, que às vezes acabam entrando em vias de fato, essas coisas todas acabam acontecendo realmente. Agora, doutora, vamos colocar o Emanuel Perini nessa conversa aqui com a gente, porque nós estamos perguntando aí através do nosso Você no BG e também do nosso WhatsApp 999261598, né? Aí, qual é a pergunta, Emanuel? Vamos lá. Então, é justamente, Jasson, olá, doutora Márcia também que está com a gente, o que os nossos telespectadores fariam numa situação em que eles presenciassem um caso de violência? E as respostas são bem interessantes, viu, Jasson e doutora? A gente perguntou 3 coisas, na verdade, ou deu 3 opções, melhor dizendo. Chamaria a polícia, opção 1, tentaria interferir, ajudar, opção 2, ou não faria nada. A gente separou aqui 3 participações para vocês terem uma ideia, tá? A Mari, por exemplo, ela fala, eu chamaria a polícia. Se fosse conhecido, eu tentaria ajudar. A Cacau Garcia, que participou pelo WhatsApp, falou o seguinte, me chamo Karina, moro no bairro Sítio Cercado. Referente à enquete sobre a violência, eu não faria nada. E ela relata, eu já ajudei uma vez. E depois, a mulher disse que eu tinha acabado com o relacionamento dela e que suportaria tudo por esse amor. Eu fiquei de má na história, fala a Cacau. E para finalizar, a participação do Sidney que fala o seguinte, briga de casal, eu não faria nada, porque em São José dos Pinhais já tentei chamar a polícia e não chegaram a tempo. Ou seja, Jasson, doutora, são alguns complicadores aí. A polícia, que às vezes demora, e a pessoa que interfere se queimar em todo o processo. É uma situação complexa. Manuel, eu quero perguntar para a doutora Márcia Marcondes, e aí, doutora, o que a gente faz, então, numa situação como essa, se você testemunha, se você observa algum tipo de violência, se você escuta, se você vê barulho no apartamento de cima, na casa ao lado? A verdade é chamar a polícia, né? A não ser que você realmente tenha uma intimidade com essa pessoa ao ponto de poder ingressar na casa dela, que aí você teria, porque você não tem como comensurar a violência dessa pessoa contra você. Mas, efetivamente, o que funciona, primeiro, é a educação. As pessoas devem ser educadas a não serem agressivas umas com as outras, né? E, em segundo momento, o que a gente mais sente quando trabalha com as mulheres vítimas é que elas se sentem sozinhas. Elas se sentem distante de qualquer tipo de ajuda. Essa ajuda seja de um familiar, seja de um amigo e também das instituições públicas. Então, que temos que contar para ela que não, ela não está sozinha e que nós estamos lá para apoiá-la. Muitas dessas mulheres, elas não buscam essa ajuda por se sentirem abandonadas posteriormente também. Então, elas já ficam com esse receio. Doutora Márcia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Balanço Geral. Você participa. Se você tem dúvidas para fazer aí em relação à área de segurança, aqui para a doutora Márcia Marcondes, pode mandar para a gente também para o 999261598. Próxima participação aqui, a doutora Márcia responde com certeza. Obrigado, viu, doutora Márcia? Tá bom.